Tá. Obrigado aí pelo convite, o professor Aparecido e o professor Dan, os organizadores aí da sessão. Esse é um trabalho, na realidade, era para colocar o nome do professor Aparecido Souza aí, está faltando. É um trabalho em colaboração com o professor Aparecido Souza. E é um trabalho que é uma continuação de... Não é, digo uma continuação, é um complemento de um trabalho mais antigo, de 2002, trabalho com o professor Dan Marquezin, e que trata de combustão num meio poroso. Deixa eu ver aqui. Quer dizer, a motivação do trabalho, motivação desse trabalho é recuperação de petróleo por processos de combustão, e a inspiração foi num trabalho de Chapman-Joguet de combustão de gases lá do começo do século passado, tá? E esse trabalho que eu falei anteriormente com o professor Dan Marquezin e um professor lá da Universidade Federal de Minas Gerais, de 2002, onde nós estudamos as ondas viajantes de combustão aqui num unidimensional, no meio poroso, onde, digamos assim, o estado à esquerda, o estado à direita é quando está nada queimado, e o estado à esquerda quando está totalmente queimado, aqui a chama se propagando aqui da esquerda para a direita. Esse parâmetro, esse epsilon é uma variável que é a fração do gás queimado. Isso aqui é tipo um problema pré-misturado, né, de gás, e a gente está supondo que o que é o combustível é o gás. Quer dizer, isso foi inspirado nesse trabalho de Chapman-Joguet de 2005. Né? As variáveis dependentes são a saturação do gás, né? A saturação do óleo seria 1 menos S, a temperatura, e essa fração do gás queimado. Tá? Yes. Yes, aqui o gás totalmente queimado, epsilon igual a 1, e o gás nada queimado, certo? Ok? Epsilon igual a 0. Quer dizer, essas são... Yes. There is no gas. Of course we inject from the left, the mathematicians won't inject from the left. It's okay? You're not combusting anything. The gas is a mixture of, it brings its own, its own. So I'm used to inject oxygen, fraction of the gas 0. Okay. That's okay. For extraction, if you want to extract, I mean, you burn here at the bottom, and then the expansion of the gas will pull out the oil. I'm not going to do the otherwise. No. I'm not going to understand today. Sorry. Deixa eu... Quer dizer, eu não vou falar muito, não vou me ater ao modelo, eu vou me ater mais às ondas viajantes, ondas de combustão, e para provar a existência da onda viajante, a gente vai usar um modelo simplificado, que nós vamos chamar gás imóvel, e depois as ondas de combustão para o modelo completo e um pequeno comentário no final. Aqui está o balanço de equações, não vou me ater nessas equações, já é um trabalho antigo, tá certo? Tem aqui o balanço de equações, eu não vou falar muito, talvez tem vários parâmetros, tá certo? Tem uma equação de conservação, aqui seria a conservação do gás queimado, do gás não queimado, do óleo, e uma equação de energia, e aqui tipo uma lei de Arrhenius. Tá? E a diferença é que
que essa função tem, quer dizer, tem uma perda de energia por esse termo aqui, certo? Aqui a entalpia é essa diferença C-θ, que era o comum, mas menos esse termo, que a entalpia perde, segundo esse termo, que é epsilon. Após manipulações daquelas equações e algumas simplificações, por exemplo, supondo densidade média, tá certo? A gente chega nesse sistema de equações, tá? Aqui tem vários parâmetros. As funções envolvidas é o fluxo do gás, essa taxa de queima, né, dado pelo um tipo de lei de Arrhenius, mas aqui tem uma hipótese não física que a gente está supondo que a queima é a partir de uma certa temperatura inicial do gás e não a partir de 0 Kelvin, tá certo? Então tem uma hipótese não física, isso aí simplesmente para facilitar digamos, o estudo da existência das ondas viajantes de combustão. Aqui estão os parâmetros envolvidos, né? Tem um parâmetro fundamental, é essa fração que eu vou chamar capacidade térmica fracionária do óleo, tá certo? Esse parâmetro aqui, dado por essa expressão, razão entre a capacidade térmica do óleo e a capacidade térmica total, lá do meio. Esse vai ser um parâmetro importante na análise. E aqui a definição de onda viajante, que é normal, né? Supõe que a variável é desse tipo, x menos sigma t, onde esse parâmetro sigma aqui vai ser a velocidade de propagação da onda viajante. E a gente vai dizer que é uma onda de combustão quando o estado conectado à esquerda é totalmente queimado, ou seja, epsilon igual a 1, e quando o estado à direita é não queimado, nada queimado, epsilon igual a 0, vamos dizer que a onda é de combustão. Então, a onda de combustão é uma onda viajante, conectando um estado queimado a um não queimado. Aqui tem só uma simulação numérica, resolvendo por diferenças finitas, a formação de uma onda viajante, tá? Que se propaga aqui com uma certa velocidade. Voltar um pouquinho? Aqui tem a formação de uma onda viajante aqui para quatro tempos diferentes igualmente espaçados. São duas ondas. Aqui tem 4. Tem 4. 1, 2, 3, 4. Não, é uma onda com 4 tempos diferentes, tá? Mas é que a distância horizontal aqui é maior do que a distância horizontal. Não, a distância aqui é a mesma, é porque são tempos espaçados igualmente. Isso sim, os outros atrás, o espaçamento é menor. Não, aqui a onda viajante é aqui na frente, essa aqui, ó. Essa aqui que é a onda viajante. Tá. Aqui é tipo uma difusão, tá? Isso aqui se espalha, é tipo uma difusão. E aqui é uma onda viajante. Tá. Então, substituindo essas funções aqui na EDP, a gente chega num sistema de EDO, tá? Integrando lá, é um sistema de EDO de segunda ordem, né? Então, iam aparecer derivadas de segunda ordem, integrando uma vez, aparecem constantes de integração, A e B, aqui no caso, A e B, e a gente chega nesse sistema de primeira ordem, tá? Onde agora o problema consiste em achar soluções, ou seja, achar órbitas desse sistema de EDO com essas tipo condições de contorno. Ou seja, quando o parâmetro que se tende a menos infinito, tem que tender ao estado queimado, e quando o parâmetro tende a mais infinito, que está à direita, né, tende ao estado, a solução tende ao estado não queimado. Tá? Aqui, e a velocidade de propagação, também usando as condições de contorno, a gente chega numa relação da velocidade de propagação da onda, velocidade de propagação, com relação à temperatura de combustão. Então, a gente tem uma relação aqui que a velocidade de propagação da onda depende só do estado não queimado, e do estado queimado depende apenas da temperatura de combustão.
Então aqui eu poderia tanto usar como parâmetro a temperatura de combustão, é só inverter isso aqui, ou o sigma. Na realidade, na nossa análise, a gente vai usar como parâmetro a temperatura de combustão. Poderia ser a velocidade de combustão, por essa expressão. Então, deixa eu ver aqui. E o que esse gráfico mostra é exatamente, voltando aqui um pouco, o que a gente fez foi o seguinte. A pergunta que se faz é o seguinte: fixado o estado não queimado, quais são os possíveis estados queimados que são conectados por uma onda viajante? E para isso, a gente traça essa curva aqui, ó, fixado o estado não queimado, eu tenho esses valores aqui, então eu traço com essa expressão os possíveis estados queimados. Tá? E eles estão ao longo dessa curva. O estado não queimado estaria aqui, e aqui para os dois casos onde isso aqui é tipo uma velocidade, das partículas na frente da combustão. Isso aqui é a capacidade térmica fracionária do óleo, né? Então a gente traçou para esses dois casos, isso aqui menor, isso aqui maior. Então, naquele primeiro trabalho de 2002, a gente explorou a onda viajante usando essa condição, tá? Onde essa velocidade das partículas menor do que a capacidade térmica fracionária. Tá? E a gente só citou que esse caso aqui seria semelhante, mas na realidade tem alguma diferença. E a diferença principal é que nesse caso a gente, de certa forma, acha uma unicidade da temperatura de combustão. Tá? Nesse caso aqui, ó, unicidade da temperatura de combustão. E aqui a gente perde essa unicidade da temperatura de combustão. Então a gente vai fixar agora e tentar achar as ondas viajantes para esse caso onde eu tenho essa relação. A temperatura é o eixo vertical. Aqui a temperatura é o eixo vertical. Temperatura e o eixo vertical. E aqui saturação. Tá? Saturação do gás. Tá? Então, para facilitar o cálculo, a gente fez uma mudança de variável, transformando a temperatura que estava, a temperatura entre o estado inicial e, digamos, a temperatura, e uma possível temperatura de combustão, tá? Jogando para 0,1 a temperatura, o intervalo 0,1. Tá? Substituindo no sistema, a gente chega num sistema desse tipo, novamente, onde agora o estado não queimado corresponde a uma saturação inicial do gás e zero saturação 0,0, pela mudança de variável, e o estado queimado, aqui tem a saturação do estado queimado, tá certo? E 1,1. Certo? A ordem aqui seria saturação, temperatura, fração de gás queimado. Então, fração do gás queimado 1. E o objetivo aqui, então, seria, a partir de um estado, que no caso aqui eu vou fixar o estado 0, que é o estado não queimado, obter os possíveis estados queimados, ou seja, eu tenho que achar uma órbita que sai desse estado e é conectado com esse estado 0. Sai do estado 1 e sai com esse estado 0. Esses outros pontos aqui são também pontos de equilíbrio do sistema de EDO. Tá? A gente vai concentrar no estudo das órbitas saindo desse ponto e chegando nesse, variando o parâmetro. No caso, o parâmetro é a temperatura que a gente denotou por θ1, que é a temperatura de combustão. Então a gente vai variar o parâmetro, descobrir quais são as possíveis temperaturas de combustão onde a gente tem essa conexão. E ainda no seguinte sentido, só uma observação aqui, como acontece, tem duas possibilidades da onda que sai daqui chegar nesse estado não queimado,
uma possibilidade ela entra aqui tangente a esse plano, que eu chamei aqui de sigma, tangente a esse plano sigma. Na direção desse plano sigma, ela chega na direção numa direção central, porque o alto valor do sistema, nesse ponto aqui do sistema DDO, certo? Da matriz jacobiana do sistema DDO, nesse ponto tem alto valor zero. E outra possibilidade é a órbita que sai daqui entra tangente ao plano epsilon igual a zero. Tá certo? Isso aqui são as conexões fortes, porque esse ponto aqui nesse ponto tem uma variedade estável de dimensão 2. Tá? E o que a gente tem algumas explicações numéricas e também até opa, deixa eu ver aqui. E alguma explicação física também de que as conexões válidas são, tá certo? Fisicamente válidas são as conexões fortes, ou seja, a órbita que sai daqui e entra tangente à variedade estável aqui nesse ponto. Tangente à variedade estável. Então, são essas que nós vamos considerar. Aqui só está uma análise dos sinais dos altos valores aí em cada ponto, em cada equilíbrio, e aqui as duas possibilidades, né? A órbita que sai daqui pode entrar como uma conexão fraca ou como uma conexão forte, tá certo? E nós vamos considerar como aceitável fisicamente a conexão forte. Aqui são outros pontos. Sim. Aqui está naquela figura anterior, né? Deixa eu voltando aqui. Então, aqui nessa figura anterior. É a mesma figura. Tá? São outros pontos singulares? São os pontos singulares do sistema de EDO. É um sistema de 3 equações. Um sistema de 3 equações, por estar no espaço. Tá? São os pontos singulares. Sim. Quando muda o parâmetro, esse ponto aqui é fixo, mas a singularidade aqui varia ao longo dessa aresta, quando se muda o parâmetro. Certo? Então, deixa eu continuar aqui. Aqui é só para observar que o estudo depende daquelas constantes A e B, dependendo do sinal da constante A e B. Só para um resultado, um primeiro resultado se só é possível ter a onda de só é possível a existência da onda de combustão quando a temperatura, que é θ1, está neste intervalo. Isso porque esse parâmetro A é negativo e, portanto, o epsilon ponto o epsilon é decrescente. Epsilon ponto é negativo, o epsilon é decrescente. Porque a onda tem que descer do estado 1 para o estado 0. Então, o epsilon tem que ser decrescente. Tá certo? E fora deste intervalo, o epsilon é crescente, sinal positivo aqui, e aí, não, por isso está escrito, não existe onda de combustão. E como resultado principal aí, o que a gente prova é o seguinte, então, fixado o estado não queimado, supondo a hipótese que a velocidade das partículas na frente da combustão é maior do que essa capacidade térmica fracionária, então existe pelo menos duas temperaturas de combustão, tal que a gente tem a conexão forte entre o estado 0 e o estado 1. Tem pelo menos duas temperaturas de combustão. Essas duas temperaturas elas estão num certo intervalo aqui, que eu denotei aqui por θ1 maiúsculo e θ2 maiúsculo e outra, tá certo? Essas duas seriam essas duas temperaturas aqui, tá? E fora desse intervalo, se o θ1 está fora
desses dois intervalos, fora dos dois intervalos, então não existe onda de combustão. Então está aqui um desenho que é melhor simplifica. Então o que a gente conseguiu foi o seguinte, de certa forma. Dado o estado, aqui só tem o S e o θ, esse estado aqui, S0 é quando o epsilon é 1 e os outros estados é quando, aliás, aqui é quando o epsilon, a fração de gás queimado é 0, né? É o não queimado, e os outros aqui são os possíveis estados queimados. Então o que a gente consegue, digamos assim, a combustão ocorre para estados queimados aqui nesses segmentos de curvas em vermelho. São os possíveis estados queimados. Tá? Deixa eu me ater aqui agora um pouco, como justificar que de fato existem pelo menos duas temperaturas de combustão, a partir de um único estado queimado. Acontece que a órbita que sai aqui do estado, isso aqui, vamos pegar um caso particular, que o caso geral vai depender dessa análise aqui. Isso aqui a gente vai dizer que isso aqui é uma simplificação do modelo com três equações, onde uma equação a gente congelou a saturação e, portanto, uma foi eliminada. Isso corresponde se a mobilidade do óleo, se a mobilidade do óleo é zero, ou seja, se o óleo é altamente viscoso, a mobilidade é zero, então o fluxo tende a uma constante, tá certo? E uma equação a primeira equação pode ser eliminada, então a gente fica só com a equação com a temperatura e com a fração de gás queimado. E uma análise deste sistema de EDO, os pontos agora de equilíbrio são esses dois pontos, tá certo? Esse aqui seria o estado queimado e o não queimado. E o que acontece é o seguinte, analisando a inclinação da órbita que sai do estado queimado, analisando a inclinação da órbita com relação ao parâmetro da temperatura de combustão. Ela cresce, atinge o máximo, tá certo? Esse eixo aqui é o dεdt, ou seja, é a inclinação da órbita aqui nesse ponto. Então a inclinação cresce, atinge o máximo e depois decresce. Tá? A inclinação começa no 1, inclinação 1, cresce, atinge um valor máximo e depois decresce, tende a 1 novamente. Como essa figura aqui, ó. A inclinação cresce, atinge o máximo e decresce. Tá? Então, o que vai acontecer é que a análise consegue mostrar que essa órbita que sai daqui com inclinação 1, aí inicialmente ela sai tangente, ela entra nesse ponto inicialmente quando o parâmetro θ1 está próximo da temperatura inicial, então a órbita que sai daqui ela entra tangente. Aumentando o valor do parâmetro, tá certo? Isso aqui cresce e a órbita vai ter um único parâmetro θ1, onde a órbita entra como uma conexão forte no estado aqui não queimado. Tá? E depois a órbita que sai daqui, ela fura, que se tal no espaço, furaria o plano, tá certo? Furaria o plano. E aí, continuando aumentando o parâmetro, ela volta de novo e torna a passar por uma conexão forte. Tá? Então, eu teria duas temperaturas de combustão nesse sentido. Tá? Porque essa inclinação dεdt, ela cresce, atinge o máximo e decresce. Deixa eu ver aqui. Aqui está uma figura melhor, tá certo? Então, aumentando o parâmetro θ, inicialmente a órbita faz isso, aí vai ter um instante que a órbita entra tangente à conexão forte. O parâmetro θ aqui, esse de fato é a temperatura de combustão, tá certo? Que a gente está considerando. Continuando aumentando o parâmetro, aí ela não corta mais,
e aumentando o parâmetro novamente, a inclinação começa a voltar, passa de novo pela conexão forte, tá? E aí tende de novo a conexão fraca, tá? Então, nesse sentido, a gente tem duas temperaturas possíveis de combustão. Isso aqui, análise para o sistema simplificado, e a gente tem a análise para o sistema completo, com 3 equações. A análise é um pouco mais complicada, porque realmente é um problema difícil controlar órbitas no espaço, né? Porque elas têm muitas possibilidades para fugir, né? Para fugir. Então, controlar uma órbita no espaço é complicado, né? O fato de você estar a forte ser atratora, A forte atratora. facilita um pouco a tua vida. Uma vez que ela entra e você não tem a outra, né? Porque a outra Facilita, ainda mais que a atratora é dimensão 2. porque quando ela entra ali, ela não sai mais dali, né? Você tem que achar regiões invariantes para você garantir isso, né? Isso aí dificulta achar regiões invariantes. Próximo da singularidade, É. uma vez que ela entra na região atratora, ela não sai mais dali porque não tem ninguém puxando ela para fora. Isso aí sim. O problema é achar essa região atratora, né? Controlar essa região atratora. Mas... Controlar não é fácil, mas é mais fácil do que você trabalhar. de certa forma. Então, aqui só uma ideia como é que faz para o caso com 3 equações, tá? Essa aqui é a variedade, são com relação a 2 parâmetros de temperatura, que seria o θ1, 2 parâmetros de temperatura, a variedade estável desse ponto, ela tem essa cara aqui, ou ela faz isso para um certo parâmetro, ou faz isso aqui, ó. Certo? Então, quando você varia o parâmetro, se o parâmetro for menor, digamos, que esse parâmetro, a variedade sai daqui, ela vai entrar tangente. Tá certo? E se variando o parâmetro, porque sempre a variedade ela sai nesse triângulo aqui, ó, a variedade instável desse ponto. Ela sai nesse triângulo. Então, nessa situação, se ela sair por aqui, ela vai furar aqui, ó. Tá? Então, para fazer o caso de dimensão 3, tá? A gente pega esta curva e traça uma superfície cilíndrica para os 2 casos, e aí controla a órbita que sai de lá no espaço, tá certo? Por essa superfície cilíndrica. A órbita não vai poder cruzar essa superfície cilíndrica. E aí consegue-se, está aqui um desenho, tá certo? Tem aqui a superfície cilíndrica. A órbita que sai daqui, ela vai ser, digamos assim, a região invariante vai estar entre essa superfície aqui, S1 e S2, a região invariante, a órbita sai daqui. Isso aqui controla a órbita, não deixa furar isso aqui, e aí a órbita que sai daqui, ela vai entrar aqui, nessa situação vai entrar tangente a esse plano, que seria a conexão fraca, tá certo? Nessa situação aqui, ela não vai furar, ela não vai entrar no θ1, porque a órbita que sai daqui vai furar esse plano do epsilon igual a 0. Tá? Vai furar esse plano do epsilon igual a 0. E, então, com isso, você consegue construir o conjunto de todos os parâmetros onde a órbita entra tangente onde entra como uma conexão fraca. A órbita entra ao estado não queimado como uma conexão fraca. Tá? E todos os parâmetros onde ela fura isso aqui. Tá? Então a gente consegue conjuntos limitados e pegando sup e ínfimo desse conjunto, a gente prova a conexão da órbita que sai daqui e daqui. Tá? Está aí o resultado, tá certo? A gente vai ter que analisar esse conjunto como sup e inf. Esse θ1 estrela seria o conjunto de todas as temperaturas, onde se o parâmetro de temperatura for menor do que isso aqui, a órbita entra no estado não queimado como uma conexão fraca. Tá? E aqui a órbita fura o conjunto de todos os parâmetros, entre um certo intervalo, onde a órbita fura o plano epsilon igual a 0.
Seria isso aqui. Tá? Esse está bem definido, é sup e esse inf, eles são atingidos. Tá? E com isso, a gente consegue controlar a órbita que sai lá do estado queimado para o estado não queimado. Tá certo? Na realidade, a gente acha um intervalo, a gente não, talvez por uma limitação matemática mesmo, não consegue provar que esse θ1 asterístico é igual a esse θ2 asterístico. Porque nesse caso, se prova que isso é igual a isso e isso é igual a isso, teria exatamente duas temperaturas de combustão para aquele estado não queimado fixo. Tá? Infelizmente, a gente não consegue provar isso aqui. Também no caso anterior, né? No caso do artigo de 2002, onde a velocidade das partículas na frente da combustão era menor do que a capacidade térmica fracionária, a gente provou uma coisa semelhante assim. Também achamos um intervalo de possíveis temperaturas de combustão. A gente acredita que esses dois valores são iguais, mas a gente não tem uma prova matemática. Tá? Só um comentário aqui para terminar. Tá? A não unicidade da temperatura de combustão, isso é uma justificativa matemática, ou pode acontecer fisicamente. Tá? E jogando fora aquela hipótese não física, será que se obtém o mesmo resultado? Tá. Apenas um comentário. Muito obrigado.